Está começando o programa Clínica da Alma, com Dr. Celso Sheffer, um programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, IPTH, com o objetivo de desvendar os mistérios da vida e trazer luz aos destinos obscuros. Olá, queridos ouvintes, obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha no seu automóvel, obrigado pela carona. E você, dona de casa, obrigado por permitir que adentrássemos no seu sagrado lar através das ondas sonoras do rádio. Quem lhes fala é o psicanalista Dr. Celso Sheffer. Falo em nome do IPTH, Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos. Tratamos de depressão, estresse, síndrome do pânico, insônia, bipolaridade e déficit de atenção. Tratamos também de hiperatividade, convulsão e os mais variados problemas que se acentuam sobre a vida e sobre o destino. Anote o nosso telefone e endereço de Apucarana, Rua Coronel Luiz José dos Santos, 520. O nosso telefone é 30 33 37 99. Anote o nosso site www.ipth.com.br. Nesta manhã ensolarada aqui em Apucarana, vamos falar sobre o sentimento de culpa. Pois sabemos, meus queridos ouvintes, que o sentimento de culpa é um ótimo plug para as incidências obsessivas. Pense bem no que eu disse. O sentimento de culpa é um ótimo plug. Imagine a tomada da sua casa. O plug é aquele pino que você conecta na tomada. Então, eu estou dizendo que para se conectar facilmente com as energias obsessivas, é só nutrir dentro de você o sentimento de culpa. Uma vez que o sentimento de culpa é manipulado e dinamizado pelos agentes de entidades obsessoras, podendo causar no seu hospedeiro graves prejuízos ao seu psiquismo. Além do prejuízo da depressão, as obsessões plugadas podem, pelo complexo de culpa, levar a pessoa a ser tolhida em seus passos em busca de expansão da consciência. Pois sabemos que a ascensão da consciência é uma experiência forte, necessária, no entanto, que exige esforço e decisão e determinação. E as pessoas que não conseguem vibrar nesse positivismo podem provocar quadro de pessimismo, desânimo e desconforto íntimo, podendo mesmo, em casos mais graves e crônicos, levar a problemas sérios nas emoções e até mesmo a doença física. É muito sério o que eu estou falando nesta manhã sobre os problemas do complexo de culpa. Os variados problemas psíquicos causados pelas obsessões espirituais silenciosamente podem provocar flagelos íntimos que desvirtuam o ser humano, produzindo na pessoa inonimáveis aflições. As consequências do sentimento de culpa ganham destaque, pois se instala insidiosamente na pessoa e age igual um ácido destruidor que corrói as engrenagens das emoções, facultando a irrupção de conflitos que, se não tratado de uma forma adequada, pode levar a pessoa a sérios desejos de suicídio. Nós sabemos que o desejo de suicídio, as tentativas de suicídios, têm por trás como pano de fundo as obsessões espirituais. E problemas desta conotação não se tratam com remédios, nem com aconselhamento. Trata-se com a terapia do inconsciente, através da teologia clínica ou pelas constelações familiares, pois sabemos que o portador de obsessão espiritual, ele tem uma insegurança psicológica, e o sentimento de culpa coloca em si uma insegurança nos julgamentos das próprias ações, e a pessoa complexada abre para si um abismo
entre o que se faz e o que não deveria se fazer, suplicando a autotortura com crueldade, abrindo as portas da obsessão daquele que sofre a pertinaz perseguição. A culpa sempre deflui de uma ação física ou mental portadora de carga emocional negativa em relação ao outro, ou aquele que foi a vítima, ou em si mesmo. Considerando a própria fragilidade, o indivíduo complexado se permite comportamentos incorretos que lhe agradam as sensações, para que logo cessadas essas emoções, entregar-se ao arrependimento autopunitivo, com o qual ele, ironicamente, pretende corrigir a insensatez, punindo-se, e de imediato assoma-lhe a consciência da culpa e a perturbação, e perversamente ele pune o infrator perante si mesmo. Porém, não altera o rumo das ações desencadeadas, nem corrige a quem fere. Ao contrário, embora sendo cobradora inclemente, a consciência de culpa, ela desenvolve na pessoa mecanismos inconscientes de novos anseios, repetidas práticas e sempre mais rigorosas de erros e punição. Percebemos no complexado o atavismo de comportamentos de fanatismo religiosos, desvios morais, sociais e hipócritas, que não hesitam em fazer um tipo de recomendação com diferentes ações. Ele deve ser eliminado com rigor e imediatamente para aliviar da pessoa sofredora a ação dos cobradores, ou seja, dos obsessores. Percebemos que quanto mais a pessoa está envolvida em problemas de fanatismo religioso, mais perseguido ele é pelos obsessores, porque a fuga, o mergulho cego nas religiões, faz da pessoa um hospedeiro de verdadeiras legiões de espíritos vingativos que fazem com que a pessoa desça até a lona e não consiga ver pelo menos uma luz no fundo do túnel. Precisamos entender a vida em toda forma como ela se expressa originariamente. É um conjunto que transpira a harmonia. A vida é um conjunto que transpira a harmonia, desde as complexidades do macrocosmos, como nas extraordinárias organizações microscópicas. Pode-se perceber o equilíbrio que a tudo comanda, estabelecendo a ordem, a disciplina e a beleza. Mesmo quando um aparente caos surge na natureza, percebe-se um trabalho grandioso, gerando renovação e produzindo a paz novamente. Assim são as nossas vidas. Por mais que a sua vida passou por uma tempestade, você deve procurar ajuda ou procurar um comportamento que mova novamente a paz e a harmonia. Nós temos aí o exemplo da natureza. Pode dar uma semana de chuva, uma semana de tempestade, mas daqui a pouco as nuvens se vão e o sol volta a aparecer e aquece o solo e faz a semente dar o seu fruto. Assim é a sua vida. Você não pode ficar envolvido ou envolvida a vida toda na escuridão da ignorância por um fato ocorrido no passado. Devemos perceber que a própria natureza desenvolve os programas estabelecidos dentro das leis que regem os acontecimentos universais de maneira providencial, dando campo à perfeição, que é a meta a ser alcançada. E só o ser humano, porque pensa e dispõe do livre-arbítrio, se permite a rebeldia e a autopunição. É um verdadeiro atentado ao estabelecido e a pessoa está sempre audaciosamente errando e delinquindo, contrariando as verdadeiras leis da vida, afrontando a própria consciência cósmica que permeia o seu inconsciente. Por efeito, pessoas assim sofrem
tornam-se vítimas de si mesmo, tendo que recompor a experiência a fim de aprender a obediência, a sensatez e o direcionamento correto, para, por fim, conquistar a paz. Meu querido ouvinte, não se passe por tanta tortura, por tanto sofrimento e dor. Não é mais fácil buscar o caminho da paz, o caminho da luz, primeiro perdoando a si mesmo e perdoando aqueles que te ofenderam? Este é o melhor e mais curto caminho para manifestar a luz nos nossos destinos. As ações impensadas do homem o levam a desarmonizar o conjunto em que a vida se expressa. E os problemas que lhe surgem é um convite a reparar o erro, devolvendo a estabilidade que foi atingida. A sua própria consciência, que desperta, encarrega-se de reexaminar a ação maléfica automaticamente, impondo-lhe o dever de resgate, programando o roteiro reparador. Este mecanismo é acionado mesmo quando a pessoa conscientemente não tomou conhecimento do erro. Ela o sabe e, porque está em sintonia com a sua divindade interior, expressando as leis maiores que conserva inscritas nas profundezas de sua mente. A paz só retorna quando a harmonia interior se estabelece através dos compromissos elevados retificadores. Portanto, meu querido ouvinte, busque dentro de você as vibrações positivas de amor e perdoe a si mesmo para neutralizar o complexo de culpa. Sabemos que o tempo urge e não pode ser reparado. O prejuízo causado a si mesmo e ao próximo, a ordem geral à vida, transfere de uma região da mente os problemas para o corpo, esculpindo em forma de culpa e revela-se em manifestações psicológicas doentias de comportamento inseguro, levando a pessoa a agir de maneira receosa, sempre esperando enfrentar a realidade e a verdade que se evadiu. Ou seja, a pessoa, quando erra e se culpa, ele cria um mecanismo de sofrimento. E o sofrimento se expande e, enquanto não for solucionado o problema de sua mente inconsciente, continua torturando. Enquanto a pessoa não se entrega à terapia, sofre-lhe a injunção, amargurando-se, embora o aparente êxito que esteja desfrutando, autoacusando-se e sempre ciente que ele não merece aquela felicidade. E isso é muito comum as pessoas falarem com alto e bom tom, dizendo: doutor, eu não mereço ser feliz, não mereço a vida que estou levando. Isso, na verdade, leva a pessoa ao sofrimento, porque ela não se permite ter o direito de ser feliz e não possui uma estrutura emocional forte ou razoável. E ela derrapa sempre no pessimismo e foge da realidade mediante o abuso do álcool ou de algumas drogas. Tenta fugir da culpa, tenta fugir do conserto do que fez no passado pelo alcoolismo ou por aquelas de natureza aditiva, alucinógena, embriagadoras, que complicam ainda mais o quadro aflitivo. Infelizmente, a maioria das pessoas doentes, alcoólatras e dependentes químicos tem em si o complexo de inferioridade e o complexo de culpa. Pense nisso, saia desta vibração, procure ajuda e viva a vida de uma forma natural. Um grande abraço e eu volto amanhã neste mesmo horário. Você ouviu o programa Clínica da Alma, com o Dr. Célcio Scheffer, pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, IPTH. Para maiores informações, ligue 3033 3799 em Apucarana ou acesse o nosso site www.ipth.com.br.